Olá pessoas! Hoje a gente vai estar vendo a minha edição favorita da história da G, tanto em questão de ensaio quanto de editorial. E falando de editorial, essa revista tinha uma matéria falando a respeito de demonstração pública de afeto e esse vai ser a temática que a gente vai estar abordando nesse capítulo. Então, antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos embora! Projeto Diário Visual, o G em questão, capítulo 49, Demonstração Pública de Afeto, Coragem ou Direito? Bom, quem acompanha aqui o canal desde sempre sabe que até os meus 27 anos eu só me relacionei com garotas. E eu admito que demonstração pública de afeto nunca foi algo que me deixou muito confortável. Apesar disso, eu nunca me privei de andar de mãos dadas, de abraçar ou até mesmo de beijar minhas namoradas em público. Agora, desde que eu me identifiquei como homossexual, houve uma mudança drástica nessa questão de me sentir confortável com esses atos. Nesse capítulo, a seção Direitos Humanos, com O Sol Nasceu para Todos, fui levado a analisar e a entender um pouco mais sobre essas reservas, que claramente não é algo que se restringe somente a mim, mas a grande parcela da comunidade LGBT. Com o subtítulo Não há lei que proíba a demonstração de afeto entre gays em público, mas elas incomodam e muita gente. E a menção do 5º artigo da Constituição Brasileira de 1988, que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vimos que muitos estados incluíram nas constituições a proibição de discriminação por orientação sexual. Em vista disso, na matéria, tinha um relato que terminava assim: Agora com a lei, faço isso em qualquer ambiente sem me preocupar, pois sei que tenho o direito, pois os heterossexuais não são melhores que os homossexuais, temos direitos iguais. Por mais que existam as leis, eu me pergunto, isso realmente garante que tenhamos direitos iguais? Será que algum heterossexual pensa 2 vezes antes de abraçar, segurar na mão ou beijar o seu parceiro? Será que em algum momento eles pensam, não, aqui não, podem nos xingar, nos bater, a gente pode até vir a ser morto? Não precisa nem pensar 2 vezes que a gente tem absolutamente certeza que isso não acontece. O fato de existirem leis que nos protejam, que nos possibilitem lutar pelo nosso direito de ir e vir, não serve de escudo quando um ato LGBTfóbico acontece. E, infelizmente, na sociedade LGBTfóbica que a gente está inserido, muitas vezes peitar o sistema é muito mais que um ato de direito, mas um ato de bravura. Porque nenhuma lei reverte traumas físicos ou psicológicos causados por um ataque e nenhuma lei traz a vida de volta de quem apenas estava tentando exercer seu direito de ir e vir. Agora, trazendo para a minha realidade, por mais que o Rafa fale que eu não gosto, de vez em quando, por mais que eu sinta vontade de segurar na mão dele, no lugar que eu quiser, a gente às vezes não se sente muito confortável. Tem coisas que a gente acaba se privando. Que, por exemplo, a gente já fez muitas viagens para lugares incríveis e dependendo do grupo que a gente esteja junto, que muitas viagens você compra passeio e tal, a gente não se sente confortável, por exemplo, estar numa paisagem paradisíaca, tipo, vamos tirar uma selfie, vamos tirar uma foto, tipo, dando um selinho, que seja. Ou pedir para alguém que esteja no grupo, tira uma foto nossa, a gente dá um selinho e tirar uma foto. E é uma coisa que os heterossexuais fazem, tipo assim, sem nem pensar 2 vezes, porque isso não é um problema na realidade deles. E do meu ponto de vista, da minha realidade, de como eu me comporto na sociedade, eu não acho que com isso a gente está se privando de exercer nosso direito social, mas medindo as consequências do ato de bravura a qual estaríamos nos expondo. Eu admiro os corajosos que peitam o sistema com as suas vidas, mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Talvez por não ter tanto apreço por demonstração pública de afeto, que realmente eu nunca tive, sempre foi algo que me deixou meio desconfortável. Independente de sendo heterossexual, na época eu vivia a minha heterossexualidade e hoje vivendo a minha homossexualidade com o Rafa. Por mais que em lugares que tem permissão, que não tem nenhum problema, eu não sou muito de ficar agarrado, de ficar abraçando, esse tipo de coisa. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta. Será que você também não gosta de demonstração pública de afeto? Ou já condicionou suas vontades à opressão que sofremos da sociedade? Tem muito LGBT corajoso por aí exercendo seu direito de ser feliz, de segurar na mão da pessoa amada, abraçando e beijando, mas jamais se esqueçam de uma coisa. Vocês não estão fazendo valer as leis, mas a bravura em ser resistência, num mundo onde acham que queremos privilégios, quando na verdade só queremos o mesmo direito de ser. Certas conclusões do entrevistado dessa edição, o novelista Alcides Nogueira, provam exatamente a linha de raciocínio da sociedade heterossexista, que a validação deles em relação ao nosso direito a ter direito só acontece quando eles se sentem numa posição de poder em nos permitir viver a igualdade social através do compadecimento deles pelas nossas vidas.
Para a sociedade, o homossexual bem resolvido é um problema. Quando você coloca na trama um LGBT bem resolvido, o público não gosta. Rejeita, porque se sente quase ofendido pessoalmente ou ameaçado. É aquela coisa assim. Então, o meu filho, se optar por ser gay, pode ser feliz? Não quero isso. Mas se você coloca o homossexual cheio de conflitos e crises, a possibilidade de o público acolher e mimar esse personagem é muito maior, porque existe um componente no público para a dor e para o sofrimento. Ou seja, quando a sociedade sente pena do LGBT, aí a gente tem o direito de viver o mesmo direito que eles têm de ir e vir. Concluindo todo esse contexto com uma afirmação de bravura, a G trouxe na seção Comportamento, em Tudo Vale a Pena Se a Alma Não é Pequena, o relato justamente de 4 LGBTs que escolheram viver a sua verdade sem se importar com o que a família, amigos e a sociedade teria a dizer ou pensar, com o único propósito: viver o seu direito também de realizar seus sonhos e ser feliz priorizando as suas escolhas. E agora a pergunta do Rafa. Para você, qual é o limite da demonstração pública de afeto, tanto para casais hétero quanto homossexuais? Eu acho que todo mundo, com um certo nível de bom senso, consegue entender qual o limite para esse tipo de coisas, né? Eu acho que não precisa pensar muito. Eu acho que você caminhar segurando a mão do seu parceiro, ou até mesmo com o braço em cima do ombro, abraçado, você estiver parado num ponto de ônibus que seja você dar um beijinho na pessoa, não ficar de chupação enfiando a língua na garganta da pessoa, porque eu acho isso desconfortável qualquer pessoa que esteja fazendo. Não é tipo ser lésbica, homossexual, ser heterossexual, é uma coisa que deixa as pessoas que estão em volta desconfortáveis. Eu acho que tem local próprio para você fazer esse tipo de coisa. Agora, a demonstração pública de você dar um abraço na pessoa, de segurar a mão, deveria ser uma coisa normatizada para toda a sociedade. E isso é um problema tão grande, essa homofobia, do caso de não aceitar essa demonstração pública de afeto entre as pessoas do mesmo sexo, que isso não causa problema só para casais lésbicas ou casais homossexuais. A gente já vê diversas vezes, diversos relatos que saem até em jornais, de pai abraçar o seu filho e é agredido no meio da rua, de mãe abraçar a sua filha e ser agredida no meio da rua, porque às vezes a mãe é jovem, a filha já é adulta, e às vezes elas parecem ter a mesma idade, e as pessoas pensam que elas são um casal, e se acham no direito de limitar a expressão de sentimento delas como se alguém tivesse direito a isso, né? Que na verdade ninguém tem. Porque o mínimo pra gente ver em sociedade é a gente saber respeitar o espaço do outro, porque a vida do outro nada tem a ver com a sua vida. Então, essa homofobia internalizada na sociedade, ela não acaba atingindo apenas o casal homossexual, o casal de lésbica ou o casal LGBT. Mas ele acaba muitas vezes atingindo pessoas que façam qualquer tipo de expressão que se assemelhe a algo que seja LGBT, e essas pessoas acabam sofrendo essa retaliação também. Então, como existe um bom senso no nível de demonstração pública de afeto social que poderia ser feito para você não agredir visualmente as pessoas que vivem ao seu redor, também existe a responsabilidade social das pessoas saberem que o que aquelas pessoas estão fazendo, se abraçando, se beijando ou segurando uma mão de forma educada, socialmente falando, também não interfere nada no seu direito de vir, e você devia só tomar um pouco mais de conta da sua própria vida. Essa edição trouxe um tributo a Judy Garland, que em toda a sua vida, direta ou indiretamente, sempre esteve ligada aos gays. E um fato interessante é que no dia do seu funeral, muitos homossexuais que compareceram a ele foram os mesmos que estiveram à frente da revolta de Stonewall, pois, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia, 28 de junho de 1969. Isso teve tanta importância na comunidade LGBT americana que, até hoje, muitos chamam seus melhores amigos de My Best Judy, uma alusão a essa atriz que foi tão importante para a comunidade. Desde o Brasil continuava trazendo os aperitivos com os homens mais cobiçados da época e dava assim abertura para os verdadeiros ensaios da revista, que nessa edição teve em seu replay o lutador de karatê Luiz Barra, que já havia sido capa de umas edições anteriores, e na seção Desejo, o ensaio de Matheus Lafayette, modelo santista, que foi fotografado numa livraria gay, realizando um dos pedidos mais insistentes dos leitores da revista, que era o de acompanhar uma sessão de fotos. Aí, enfim, agora a gente chegou no meu ensaio de capa favorito de toda a história da G, com o, na época, modelo e hoje em dia escritor e psicólogo Marcos Deminco. Na época ele foi descoberto no carnaval, no trio elétrico da Margarete Menezes, e os olheiros da G acabaram vendo ele lá e convidaram ele para ser essa capa de junho de 2002.
Meu favoritismo por essa capa nem é pelo fato dele ser, tipo, um macho padrão, que ele realmente é, que vocês estão vendo nas fotos, mas foi por toda a espontaneidade que ele acabou passando no ensaio e, tipo, eu tenho muito apreço quando o ensaio é feito em local natural, como foi feito o ensaio dele, que foi escolhido por ele mesmo, ser feito lá na Bahia, de onde ele é, que foram feitos na Praia do Forte, de Guarajuba e Arambepe, lá no litoral norte da Bahia. Estudando toda a história da gente, tipo, olhando o pessoal que já posou, que vocês sabem que eu vou atrás e às vezes dou uma olhada no que eles andam fazendo na atualidade, o que acaba me dando maior orgulho de continuar sendo essa, tipo, a minha favorita de toda a história, é, tipo, ver que o Marcos, ele continua sendo uma pessoa super responsável socialmente falando, ele é um aliado da causa, é opositor ferrenho a esse atual governo, o que acaba tornando, tipo, muito mais prazeroso o fato de saber que ele posou para a revista e não teve nenhum problema em ser admirado pela comunidade para a qual ele se propôs a se expor, e é uma comunidade que ele tanto respeita. E assim a gente termina mais esse capítulo. Vocês puderam reparar que eu até me preocupei em colocar mais fotos dele do que eu costumo fazer em outros capítulos, para vocês darem uma analisada maior, para vocês até darem a opinião de vocês, se vocês acharam esse ensaio tão bonito quanto eu acho ao longo dos anos todos. E a respeito da temática desse capítulo, que a gente falou sobre demonstração pública de afeto, o que vocês pensam a respeito disso? Para vocês é tranquilo, confortável você estar em qualquer lugar, segurar na mão, beijar na boca, abraçar o seu parceiro, tipo, não vejo problema, já estou acostumado com essa realidade? Ou você vendo os casos de violência LGBT que ainda acontecem no nosso país, porque eu estou gravando o vídeo hoje, é dia 17. Hoje é dia 17 de abril. Acho que nas últimas 2 semanas, umas 2 ou 3 transexuais foram assassinadas até aqui mesmo no interior de São Paulo. Então, eu queria saber se vocês se sentem confortáveis em exercer esse direito que por lei a gente tem, por sermos iguais perante a sociedade e a Constituição, de demonstrar publicamente o seu afeto pelo seu parceiro, ou se vocês acham realmente que é um ato de bravura, porque por mais que a lei e a Constituição fale isso, os direitos podem ser ditos iguais, mas quando a nossa vida está lá em jogo, o buraco é bem mais embaixo. Só não esquece de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Vou deixar meu Instagram aqui, se vocês quiserem interagir por lá também. Comenta bastante, compartilha o vídeo, quem vocês acham que pode achar o conteúdo interessante. A gente se vê semana que vem. Até já já.